Salve pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então este bloco com mais resolução de exercícios rumo à sua aprovação concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Meu nome é Rafael Spieri e eu estou aqui para resolver exercícios do IBFC. Então, sem mais delongas, de olho na tela e vamos entender como é que esse parangolé vai rolar. Nesse terceiro bloco, professor, terceiro bloco? Já teve bloco 1 e bloco 2. Esse é o terceiro. Então você já busca aí no nosso canal bloco 1 e bloco 2, mas tá facinho, porque eu fiz uma listinha aí com a maratona de exercícios do Tribunal de Justiça de Pernambuco, IBFC. Perfeito? Então você busca aí a listinha que eu fiz sobre os vídeos e você vai ser feliz. Mas não deixe de assistir o bloco 1 e o bloco 2, com a resolução de questões sobre regime jurídico administrativo, organização da administração, responsabilidade civil, controle da administração pública, improbidade administrativa, meu Deus! Só que neste bloco eu tenho que dar continuidade. E aí eu vou resolver questões agora sobre atos e poderes administrativos. Na verdade é o contrário, poderes e atos administrativos. Questões muito interessantes que podem ser facilmente encontradas aí na prova de vocês aí no domingo, beleza? Só questão do IBFC, combinado? Rafael, super tranquilo. E vem cá, como é que eu faço para pegar essas questões? Nice question. As questões estarão aí na descrição. Se você clicar no link, vocês vão ver questões de direito administrativo para concursos. O link vai te dirigir lá para o meu site, o rafaelspier.com.br. Tá aqui, ó. Beleza? E aí você aproveita e já conhece o nosso site. Mas, numa boa, já curte esse vídeo, ajuda o nosso canal que está iniciando a crescer bastante e bombar, para a gente poder aí cada vez mais trazer, sim, conteúdo bom, de qualidade, sobre o direito administrativo para concursos públicos, entre outros assuntos relevantes. Então, já faz o seguinte, você nos segue aqui no canal, Estudando Direito com Rafael Spier, curte esse vídeo e ative a notificação para você receber novos conteúdos. E ainda, nos segue lá no Instagram, onde eu posto diariamente conteúdo de qualidade, @prof.rafaelspier. Avançando, eu vou estudar com vocês nesse bloco poderes da administração e os atos administrativos. Questãozinha de número 17, porque no último bloco, bloco 2, nós resolvemos até a questão de número 16. Valendo então. Os poderes legalmente conferidos à administração estão disponíveis para a consecução do interesse público. Interesse público e em função de finalidades específicas previstas em lei e na Constituição. Poder que trata da função administrativa pública, da administração pública. O poder que trata da função da administração pública de editar atos com efeitos gerais e abstratos, compreendendo a edição de decretos, regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações, está descrito a seguir. Assinale a correta. Aqui ele está tratando, gente, direto ao ponto, do poder normativo, que é um gênero que compreende o conjunto de atos administrativos normativos de efeitos gerais e abstratos, que compõem o que a gente chama de lei em sentido amplo. Tá? O conceito de lei em sentido amplo. Resposta, letra B. Seguindo, no que concerne aos poderes da administração, assinale a incorreta. Vamos lá. Letra A. O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração para editar atos gerais necessários à complementação de leis. Regulamentar é espécie, olha aí, ó, espécie do gênero, E qual que é o gênero que vimos na questão anterior? Exatamente, poder normativo. Então, na espécie poder regulamentar, o que o Estado faz? Ele faz a complementação das leis para viabilizar a efetiva aplicação. Então, essa espécie aqui é extraída especialmente da Constituição Federal no artigo 84, inciso 4, segundo o qual o presidente da República, privativamente por regulamento decreto, ele pormenoriza leis visando a fiel execução. Então, é o poder regulamentar claríssimo. Seguindo, tal prerrogativa tem por objetivo complementar a lei, razão pela qual não pode a administração modificar o texto legal sob o fundamento de estar regulamentando. Correto. Inclusive, é dado essa ideia central que a gente diz que as normas
que estão nos regulamentos e decretos expedidos pelo chefe do Executivo na qualidade de poder regulamentar são normas secundárias. B. Pode-se conceber o conceito de poder de polícia num sentido estrito e também num sentido amplo. No sentido estrito, primeiro, devemos considerar as atividades da administração pública, de regulamentação e de medidas de restrição impostas aos particulares. No sentido amplo, envolve o poder de polícia com a qualidade de ações restritivas impostas pelo Estado. Não importa se é através da atividade administrativa ou atividade legislativa. Então aqui não importa se é na atividade de administração pública, atividade legislativa, e eu poderia dizer inclusive até mesmo atividade judicial, porque é num contexto amplo, não interessa a natureza da atividade, entende? Em detrimento ao direito individual, tendo como justificativa a tutela dos interesses coletivos ou sociais. Essa aqui também está correta. Ele quer, gente, cumpre destacar a incorreta, então nós não encontramos o gabarito ainda, tá? A questão está boa. Tendo como justificativa a tutela de interesses coletivos ou sociais, tá dentro do contexto. C. Dada sua natureza peculiar e sua especificidade, é vedado ao poder regulamentar inovar o ordenamento jurídico. Ok. Mesmo no caso da expedição de decretos autônomos. Epa! Olha aí. Decreto autônomo não decorre do poder regulamentar. O decreto autônomo decorre da Constituição Federal, artigo 84, inciso 6. Por meio de decreto autônomo, o chefe do Poder Executivo, por decreto, caso presidente da República, pode, em âmbito federal, organizar a administração desde que isso não gere um aumento de despesa e nem venha criar ou extinguir órgãos, ou mesmo extinguir cargos e funções desde que desocupadas. Note, evidentemente, a gente já vê aqui um probleminha, porque ele está alegando que o decreto autônomo seria um exemplo de de ato, né, proveniente do poder regulamentar. Quando o correto seria dizer, o decreto autônomo deriva do poder normativo. Professor, não entendi bulhufas. Então, deixa eu te explicar. Volta aqui, ó. O poder normativo é um gênero e ele compreende duas espécies. A espécie ESP1 e a espécie ESP2, onde um é o poder regulamentar, por meio de regulamentos e decretos que regulamentam lei para fiel execução. Constituição Federal, artigo 84, inciso 4. Agora, também compreende o decreto autônomo. Decreto autônomo. Decreto autônomo, extraído da Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6. Repara, aqui na espécie 1 eu tenho poder regulamentar. Poder regulamentar não compreende a outra espécie, são espécies diferentes. E na questão, ele está cobiçando de vocês que é como se fosse, né, um ato proveniente da espécie, um exemplo da mesma espécie. Então, relendo, para que fique clara a explicação. Dada a natureza peculiar e sua especificidade, é vedado ao poder regulamentar inovar o ordenamento jurídico. Mas o que vem do poder regulamentar? Do poder regulamentar não vem decretos autônomos. Então, mesmo no caso da expedição de decretos autônomos, como se eles fossem provenientes do exercício do poder regulamentar. Errado, tá? Então, eu diria que aqui está o equívoco. Vamos continuar a leitura e ver se tem alguma outra coisa atropelada aqui. Por meio desse poder, a administração pública pode ditar atos gerais e complementar as leis. Qual o poder? O poder regulamentar, né? Com isso, permitindo a fiel execução dos textos legais. Correto, né? Essa parte final não está errada. O que está errado é o que eu vou sublinhar aqui, ó. Mesmo nos casos de expedição de decretos autônomos, beleza? Rafael, então agora eu te proponho um desafio. Corrija a questão. Vamos fazer? Gostei. Um bom desafio. Vamos corrigir. Dada a sua natureza peculiar... Não, vou fazer melhor. Aqui, ó. Decretos autônomos. O decreto autônomo
Pode inovar o ordenamento jurídico? Também não. Ele também não inova. Também não inova. Porém, ele não está contido na espécie poder regulamentar. Então, para corrigir a questão, agora faz muito sentido o que eu falei. Vamos lá. Dada a natureza do poder normativo. Dada a natureza do poder normativo. É vedado inovar o ordenamento jurídico. Dada a natureza peculiar do poder normativo. É vedado inovar o ordenamento jurídico, mesmo no caso da expedição de decretos autônomos. Entendeste? Então aqui encontramos o gabarito. Letra C de cafezinho. Ah, professor, entendi. Então tanto o decreto autônomo, como esse decreto aí do regulamentar, pode chamar decreto regulamentar ou de execução. Nenhum e nem outro, né, professor? Pode inovar. Nenhum e nem outro. Por quê? Porque o poder normativo, é esse o ponto, porque o poder normativo não permite inovação. Essa é a malandragem. Entendeste? Legal demais, né? Coloquei a questão aí conectada com a 17 para você entender que o IBFC cobra essas explicações que são fartamente encontradas na obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Galera, a letra D então tem que estar certa. A letra D. Valendo? Vamos ver. Como corolário do poder hierárquico, temos que as instâncias superiores são detentoras de prerrogativa de comando. Assim como as instâncias inferiores têm o dever de obedecer, de obediência, razão pela qual estas se obrigam a cumprir com exatidão as atividades designadas pelos escalões superiores. Todavia, os agentes subordinados não se sujeitam a todas as ordens, correto? Porque as ilegais não podem cumprir, uma vez que determinações posicionadas de forma manifesta e em contrariedade com a lei não devem ser cumpridas, nem observadas pelo subordinado, item correto, gabarito confirmado, letra C. 19. Toda administração necessita de instrumentos para que seu objetivo seja alcançado. Os poderes são instrumentos, tem esse caráter instrumental. Assinale a alternativa que apresenta o poder administrativo que pode punir internamente as infrações funcionais dos servidores, mas não só deles, também de pessoas sujeitas à relação especial com a administração pública, como, por exemplo, os cabras que, após uma licitação, celebram contratos administrativos. Facinho demais, professor. Letra A, poder disciplinar. Perfeito? Positivo e operante. Cai em prova. Questão 20. O abuso de poder, continuando em poderes administrativos ou poderes da administração, é um gênero que possui como espécies o desvio de poder e o excesso. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou de falso. Primeiro, o excesso de poder ocorre quando o agente público excede os limites da competência. Na frase excesso de poder, tem que ter a palavra competência. Se não tiver a palavra competência, busque sinônimos, tipo atribuições, né? Funções, enfim, tá? Mas normalmente a palavra competência. O item é certo. Se o item é certo, a letra C já cai fora. Próxima. O desvio de poder ocorre quando o agente pratica ato com uma finalidade diferente da que decorre implícita ou explicitamente na lei. Isso é verdadeiro, tá? E aí eu digo que desvio de poder é chamado normalmente de desvio de finalidade. Por isso, às vezes, na prova você encontra assim, ó. Essa questão, ela é um coringa. Porque você pode ter essa questão na matéria de atos, dizendo assim, o excesso de poder é uma espécie de abuso que representa um vício na competência, que é um elemento do ato, certo? Já o desvio de poder é um vício no ato administrativo a partir da finalidade, que é um elemento do ato, certo? Então, o desvio é a espécie de abuso por vício na finalidade. E o excesso é a espécie de abuso por vício na competência. Tem que saber isso, professor? Tem. É uma questão que é polivalente, o examinador usa muito. Tanto o excesso como o desvio são vícios relativos ao objeto.
Ah, fala sério, acabei de dar a resposta aqui, né? Errado. O excesso é um vício na de competência e o desvio é um vício no de finalidade. Aí ele falou que o vício é no objeto. Errado. Por isso, olha só, realmente a questão aqui se confirma o gabarito letra D de dado, tá? Porque a 3 está errada. Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso. Professor, de boa. Então partiu para a próxima, agora sobre atos administrativos. É a qualidade, quer dizer, o atributo do ato, que dá ensejo à administração de direta e imediatamente executá-lo. Também não há de se falar de contraditório ampla defesa se o ato é portador desse atributo, já que a administração não necessita recorrer ao judiciário para garantir-lhe a execução. Isso normalmente está associado ao atributo da autoexecutoriedade. E por que ela não precisa do judiciário, gente? Por que essa definição aí está associada à autoexecutoriedade? Por que ela não precisa do judiciário? Porque a lei entrega meios diretos e coercitivos para que a administração pública tome decisões e as execute pela própria via administrativa, não precisando do poder judiciário imprimir uma força executória. Daí nascem, a partir dessa análise jurídica, exemplos tais como a apreensão de gêneros alimentícios estragados, bem como também a interdição pela defesa civil de, por exemplo, uma obra aí em vias de desabar. E por aí vai. Tudo sem a necessidade de uma decisão judicial. O gabarito se confirma, a letra A, autoexecutoriedade. Muito bom, professor, muito bom. Vamos nessa então, questão 22. Sobre os atributos do ato, a diferença de tratamento dispensado pela ordem jurídica aos interesses públicos e privados acaba por atribuir a cada um dos atos jurídicos que realizam esses interesses características próprias, atributos próprios, que merecem em relação ao ato administrativo o exame amiudado, ou seja, se repete com frequência. A doutrina reconhece como atributos do ato a presunção de legitimidade, a imperatividade, a exigibilidade e a autoexecutoriedade. Ele não falou de tipicidade, mas também é um atributo, tá? Especialmente aí perfilhado pela professora Maria Silvia de Pietro. Assinale a alternativa que apresenta as características da presunção de legitimidade. Beleza. Presunção de legitimidade, já vou te dar uma dica. Tem a ver com a conformidade com o ato, com a lei e o direito. Então, até prova do contrário, o ato é válido. Perfeito? Por isso que a gente fala que a presunção ela é relativa, porque a administração não tem que provar que o ato é válido, presume-se, mas se você discorda, você que prove. Então inverte-se o ônus da prova contra quem alega invalidade. Essa é a sistemática, tá? Seguindo aí, letra A. Ele quer que marque a alternativa que está em consonância com essa explicação. Letra A. É a qualidade de todo e qualquer ato, realmente não há ressalva, ato administrativo, de ser tido como verdadeiro e conforme o direito. Presunção de veracidade quer dizer que os fatos alegados no ato são verdadeiros, por exemplo, numa certidão. Os atos atestados são verdadeiros, até que se prove o contrário. E conforme o direito significa conforme a lei e os princípios, né? Contexto mais aberto. Milita em seu favor uma presunção iuris tantum, quer dizer, relativa. Certo? Decorrente do princípio da legalidade. Eu diria que essa é a resposta. Inclusive, eu estou aqui já marcando de forma sodada. Eu posso estar errado, tá? Mas é uma questão até certo ponto bem elaborada. B. É a qualidade que certos atos têm para constituir situações de observância obrigatória em relação aos destinatários, independente da respectiva concordância e aquiescência. Normalmente, essas expressões aqui se correlacionam com a imperatividade e não com a presunção que ele pede aí. Destarte, sempre que o ato for dotado desse atributo, impõe-se, ó, confirmou-se a imperatividade, mesmo que contrair os interesses do destinatário.
Quando é que o ato administrativo tem esse atributo? Quando ele é um ato classificado como ato de império. Tá? Como, por exemplo, a interdição ou uma multa, né? Todos, nesse caso, ambos os exemplos têm imperatividade. C. É a qualidade do ato que impele o destinatário à obediência das obrigações por ele impostas, sem a necessidade de qualquer apoio judicial. Isso está ligado, ó, especialmente nessa frase final aqui, à autoexecutoriedade, razão pela qual também não se confirma como gabarito. Entende? Ah, professor. Em razão disso, o Estado pode exigir e... Ó, não é nem autoexecutoriedade aqui, não. Aqui ele quer exigibilidade. Eu vou te explicar por quê. Exigibilidade. Aqui, ó. Deixa eu te explicar o porquê, ó. Marca aqui, ó. Em razão disso, o Estado pode exigir e obter do destinatário o cumprimento da obrigação do dever imposto sem auxílio de ordem judicial. Aqui é assim, ó, por exemplo, eu sou fiscal da municipalidade aqui, do município, vamos supor, chego no estabelecimento e vejo que cadeiras estão colocadas em área pública. Aí eu pego e falo assim, tem autorização para ocupar área pública, uso privativo? Não. Então é o seguinte, ó, eu vou te dar uma semana, tá, para você tirar as cadeiras aí, coisa e tal. Se eu voltar aqui, porque elas estão, né, concretadas ali, coisa e tal, vou te dar uma semana. Se eu voltar aqui e essas cadeiras estiverem aí chumbadas no mesmo lugar que estão, aí eu vou multar. Vou autuar para fins de multa. Beleza? Olha só, a lei está me autorizando usar a multa como forma, a ameaça de multar, né? Como uma exigência, né? Ou melhor dizendo, para exigir uma determinada postura do administrado. Qual a postura? Se ele não tirar as cadeiras, eu multo. Então a multa é um meio indireto e coercitivo que, autorizado por lei, pode ser usado para exigir uma postura do administrado, traduzindo-se, pois, na exigibilidade. Agora, o que é autoexecutoriedade? Eu chego lá e tiro a cadeira. E ainda porque a lei me autoriza o uso de meio direto e coercitivo. Eu vou lá e... Entendeste? Essa sistemática. Por isso aqui tá errado mesmo. Não é o atributo que ele deseja, mas é pela exigibilidade. Agora, letra D. Vamos ver se ele vai falar da autoexecutoriedade agora. É a qualidade do ato que dá ensejo à administração, olha aqui, direto e imediatamente executá-lo. Isso aqui sim é autoexecutoriedade. Ó, questão muito boa, tá? Você pode ter críticas, né? Que o examinador aqui na letra A não separou as ideias de presunção de legitimidade e veracidade. Você pode? Pode. Mas é uma questão amoldadinha, tá? Você já viu por que as demais estão erradas. Continuando a letra D, também não há de se falar de contraditório para a defesa se o ato é portador desse atributo, não necessita recorrer ao judiciário para garantir-lhe a execução. Ela não precisa do juiz, mas nada impede que eu judicialize, né, para provar a ilicitude, tá? Mas é isso daí. Opa, 23. Os requisitos do ato, só lembrando, o gabarito aqui se confirma a letra A, tá? Como venho fazendo aqui em todos os blocos. Seguindo, 23. Os requisitos do ato são os componentes que o ato deve reunir para ser perfeito e válido. 7 são os requisitos do ato, assim denominados: agente público competente, finalidade, forma, motivo, conteúdo, objeto e causa. Assinale a alternativa correta que corresponde à seguinte característica: é a circunstância de fato ou de direito, que autoriza ou impõe ao agente a prática do ato administrativo. Se pensar, erra, aquele que é o motivo. Resposta letra A. Rafael, engraçado, porque essa palavra causa eu nunca tinha visto. Para mim era só competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que o que acontece? Causa é para Celso Antônio Bandeira de Melo. Um requisito. Dica. Celso Antônio Bandeira de Melo. Aqui no nosso canal eu fiz uma explicação sobre isso. Eu acho que vocês deviam procurar esse vídeo, vale a pena demais. Beleza?
Então, vou fazer até melhor. Eu vou colocar esse vídeo como recomendação ao final deste, para você dar uma lidinha, tá? Se você tem interesse na banca IBFC. Então, eu tenho uma explicação aqui, um vídeo bem legal que vai te ajudar a entender. Mas eu vou te falar na moral. Normalmente, as bancas, em geral, não cobram assim, como tá aí na questão. Isso aqui é uma questão que sai da curva, é do IBFC, tá? E que tem um videozinho nosso aí no nosso canal, eu vou deixar de indicação aqui no final desse vídeo. Bota fé? Que aí você dá uma analisadinha, eu acho que o que ajuda não atrapalha, né? E isso vai ajudar você com certeza. Beleza? Então partir para a próxima, para a gente encerrar esse bloco. Vamos lá. Questão 24. Dentre os muitos conceitos e critérios adotados para definir o ato administrativo, pode-se afirmar que se trata de uma das modalidades de ato praticado pelo Estado, ao lado, por exemplo, de ato normativo e do ato judicial. A respeito dos atos administrativos, assinale a alternativa incorreta. O ato administrativo é passível sempre de controle judicial. Isso é correto, tá, gente? Ele é sempre passível, professor, mas e o mérito? Ele não está perguntando o objeto. É assim, ó. Todo ato administrativo se sujeita a uma apreciação judicial no tocante à legalidade e legitimidade. Certo? Não sobre o mérito. Então, se o ato se acha em conformidade com a lei, em conformidade com os princípios, a lesão ou ameaça de lesão a direito não escapa da apreciação judicial. Então, sim, todo ato administrativo é sempre passível de controle judicial no tocante à legalidade e legitimidade. Professor, mas esse complemento aí é importante. Eu sei. Quando você tiver dúvida na prova, você entendeu a explicação, não entendeu? Você faz assim, ó. Eu vou fazer como você tem que fazer na prova. Faz um rostinho aperrinhado, com anteninha de pé, porque pode ser a resposta. Você não pode ignorar isso. E leia as demais, né? Leia as demais. Ele quer que marque a incorreta. Se você encontrar aí uma incorreta, assim, né, integralmente incorreta ou muito incorreta, uma coisa bizarra, teratológica, pronto, aí se confirma a letra A está correta, tá? Vamos fazer assim, que é o que você vai fazer na prova, combinado? Letra B. Em decorrência do atributo da presunção de legitimidade, presume-se, relativamente, portanto até prova do contrário, que o ato for emitido com observância da lei. Correto, não pode ser essa. C. Parecer é um ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem uma opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos da sua competência. Perfeito. Classificação em espécie e ato enunciativo. D. Decreto é a forma de que se revestem os atos individuais ou gerais emanados pelo chefe do Poder Executivo. Legislativo? Oi? Claro que não. Poder Executivo. Ah, professor, entendi. Então essa aí tá absurda, né? Tá absurda, não tá? Sim ou não? Sim. Daí a letra A. Vamos lá, releia. O ato administrativo é sempre passível de controle judicial? No tocante à legalidade e legitimidade, sim, estaria correto. Sempre, sempre, sempre. Beleza. Do jeito que tá aí, tá incompleto, mas torna errado o item? Não. Entendeu? Por isso, ao nosso ver, o gabarito é letra E. Ah, professor, essa questão tem que ser alvo de anulação. É? Estamos em 2025, a prova foi de 2023 e a questão não foi anulada. Tô cansado de ouvir gente fazendo isso, gente. Para. Você não tem que brigar com a banca. Você tem que dançar a música que a banca toca. Não adianta reclamar. Beleza? E aí tá aí, o método é esse. Por isso eu tô aqui para te ajudar. Não bate de frente com a banca, não. Não bate de frente com a banca, não. Tá? Entenda o método que você vai ser feliz. Meu nome é Rafael Spieri e eu vou encerrar por aqui. Para você conhecer mais os nossos trabalhos, olha a dica que eu dou para vocês, ó. Primeiro, se liga aí no nosso canal, vai, se inscreve. Já pega e dá um like nesse vídeo, porque super valeu a pena, não valeu? Conheça também o nosso site e nos siga no Instagram. Ah, não se esqueça, o material que foi agora resolvido, as 8 questões de poderes e atos, está aqui na descrição. Clicou, ele vai te direcionar, o material aparece na tela. Beleza? Tamo junto na parada. No próximo bloco, eu vou voltar com mais questões de direito administrativo para concursos. Um beijo, até a próxima.